Primeiramente, boa tarde. Queria falar que é um prazer estar aqui, parabenizar vocês, a equipe como um todo. Parabéns pelo Emmy também, pela indicação. Espero que em breve seja nosso. Sim. A primeira pergunta é, se tivesse que interpretar outro personagem da série, qual você escolheria e por quê? Pergunta para os dois. Eu tenho as portas na ponta da língua que eu já até falei isso, que eu adoraria, não conseguiria, porque é um talento absurdo, mas eu adoraria fazer o Burgos, cara. Eu acho o Burgos excepcional, que é o advogado do Evandro, faz tudo, e ele é excepcional, mas ele é tão bem interpretado pelo Gil Rai que é até uma... enfim, Realmente. Vergonhoso eu falar um negócio desse, mas eu adoraria. É isso, Burgos então escolhido. E o seu? Morello. Morello, sim, porque totalmente diferente do Evandro. Totalmente diferente, um cara muito louco. E seria um desafio. Obviamente também, eu acho que eu não conseguiria, porque é muito bem interpretado com o Ricardo Dias. E quem mais, cara? Todos, né? Tem muito personagem Tem muito bom, personagem bom, cara. Fica difícil escolher, né? Mas porque realmente errado. é um personagem muito distante de mim, né? Assim, né? Tanto do Rafael, tanto do Evandro. Sim. Então seria um desafio fazer. E além do estudo formal, assim, de artes cênicas, né? O que da experiência prévia de bagagem de vida de vocês mesmos ajudou na construção do personagem? Teve algo assim, um caminho que ajudou a tornar o personagem mais vivo? Eu sou capoeira. Faço capoeira há 35 anos, tenho 37. Minha vida, eu aprendi a andar, assim. Então, eu trouxe isso pra minha vida artística também. Então, todo personagem que eu vou fazer, eu monto o personagem jogando capoeira como se fosse o personagem. Então, a capoeira me dá esse norte. Eu não sei, assim, uma coisa específica que me deu base para fazer o Morello. Acho que a gente empresta... Álcool, não? Mentira, também. O álcool ajudou bastante. Eu acho que, na verdade, a gente vai emprestando várias coisas para os personagens e tal. Mas aconteceu uma coisa no meio da série, assim, entre essas 4, 5, né? Em breve teremos o quinta, mas... entre essas 4 temporadas que eu me tornei pai, né? E aí eu lido com um cara que é pai, mas é um pai que não é um cara muito presente, que aliás é muito pouco presente, quase nada, e ausente, né? E que começa com uma filha que sente muito essa ausência. Então, eu também fui começando a pensar sobre isso durante as temporadas, né? Poder fazer 4 temporadas também é isso, né? A gente vai mudando no meio disso, e a gente vai meio que relacionando coisas. Fala, caramba, eu sou pai agora, esse cara é pai, e como é que ele lida com a filha, né? E é tão distante de mim, mas também me faz lançar um olhar para isso, assim, né? Como é louco a vida dessa filha que teve um pai tão distante dela. Boa, eu acho que isso até já casa com outro assunto que eu tinha pensado aqui, cadê? Se o personagem mudou algo assim na vida de vocês, após essa experiência de 6 anos e tudo mais. Rafael, outra pessoa. Quando o Rafael começou a fazer... Olha o figurino agora, né? Mas o Rafael é patrocinado agora. Não, mas poxa. Queria aqui. Não, é isso. A vida... Existe uma vida pré-impuros. E pós. Para além das brincadeiras, obviamente. E eu acho que isso também faz parte do nosso convívio desses anos, todas as brincadeiras todas e as piadas, mas eu acho que esses personagens não tem como não modificar, eu acho, né, Rafael? Os personagens são muito complexos, né? Deu certo, e aí é isso, assim, o Evandro tem muito... O que eu empresto pra ele é esse meu amor familiar, assim, uma coisa de família, que eu sou apaixonado pela minha família. Eu tenho uma filha de 15 anos, diferente do nosso garotão. Eu sou muito mais jovem que você, não. Então eu tive filho. Tenho uma filha de 15 anos, minha mãe, meu pai... a mãe da minha filha, que é minha amiga, assim, todo mundo, as minhas tias. Então eu emprestei isso um pouco pra ele. O Evandro, ele me emprestou muita coisa também, várias coisas, assim, de ser mais estratégico também. Né? Mesmo, assim, tudo que eu faço, eu penso, o Evandro faria como? Ele pensaria como, né? Fazer, porque às vezes ele mata, então isso eu não vou fazer. Mas eu penso assim, porque eu falo pra caramba, eu brinco demais, eu zoo pra caramba. Você ficou um pouco sempre... mais estratégico. Não, e aí sempre quando eu vou resolver algumas coisas, assim, a empresária tá aí, até a gente conversa muito mais agora, porque ela resolvia tudo pra mim. Tem que resolver isso aqui, e eu ficava brincando em cima disso. O cérebro tá metade Rafa, metade E ela resolvia. Hoje em dia eu paro, leio tudo e falo, Clarinha, tu acha que isso aqui, então tem uma coisa também, Evandro, que ele me emprestou. E ele mudou a minha vida.
Teve alguma quebra de roteiro mais peculiar, um improviso de cena assim que marcou e ficou pra vocês? Tudo. Eu tenho uma cena, por exemplo, eu acho que tem muita coisa. Acho que tem muita coisa que a gente tem a liberdade de dialogar e falar, olha, isso funciona mais, isso não funciona tanto, tal. O material que chega pra gente é muito bom. Na primeira temporada tem uma sequência que a Polícia Federal invade uma igreja. Sim. E tem um arsenal. Fundo falso lá. Tem um fundo falso e o cara tem lá As armas, drogas, muita droga e tal. E a cena era, eles invadem aquela igreja, entram nesse fundo falso e começam a mexer naquela droga e começam a achamos tudo. Só que o René Sampaio estava dirigindo e não dava o corta. E ele não dava o corta, eu saí junto com o Pedro Coelho, que fazia o Gomes, e a gente começa a improvisar tinha o Flávio Baurac na cena, ator extraordinário. E a gente começa a improvisar e aí começa a dar uma dura nele, ele começa a responder, o Baurac entra, dura uns 6 minutos de improvisação. E essa cena entrou inteira. A série. Inteira. Uns 6 minutos ali que a gente fica falando, puxa o Baurac pra cá, puxa o outro. É uma cena inteira improvisada. Esse é um improviso grande, mas todo dia acontece um pequeno improviso. Tem um detalhe ali que às vezes transforma, né? Eu faço muita cena com o Leandro Firmino, que, assim, gênio do Caco, que a gente chama. Que, assim, chega mais a situação pra gente do que as falas. A situação Gilmar chega até Evandro e reclama que, sei lá, que quer ficar mais com a família. A situação. A fala. Ele vai no flow dele. Porque ali. ele é muito bom nisso. Nem ele sabe, tipo, como... sabe? Tanto que gerou o clássico, né, do Dadinho... Então, essa falha é dele. Né? Sim. Isso foi improviso dele, cara. Porque assim, fala aí. E ele, o Dadinho é um caralho, meu nome é pequeno, virou o maior bordão do cinema, né, da história. E ele é muito isso. Então, assim, eu morro de rir, tomo muito esporro. Tomo esporro demais, porque eu tenho riso frouxo. Então, cada cena que eu faço com ele tem 15 takes. E o filme não é sério, né? Ele fala sério. Ele não tem um brinca. olhar penetrante, assim, né? É porque a gente fica zoando um outro, não sei o quê. Ele fala sério. Aquilo ali é ele. E ele tem umas gírias, assim, de favela, né? Tipo, Cidade de Deus. Você vê que ele tá sempre xingando muito. O arrombado. E isso é a fala dele, assim. E que eu morro de rir, não consigo. É muito difícil. Então tem uma coisa que, assim, cena Logan e Firmino. Eu já fico assim, meu Deus, eu fico a noite inteira assim, cara, eu preciso concentrar. Vai vir, né? Vai vir. Tem alguma experiência particular, algo forte vinculado ao cotidiano que vem à tona durante a gravação? Acho que era essa, na verdade, a pergunta que eu lembrei quando você falou no caso de você ser pai agora também, né? Mas, assim, algo desse cotidiano, assim, periférico, que vem alguma lembrança de vocês, talvez, no passado, algo assim, ou que fez vocês olharem de outra forma depois da gravação. Coisas pessoais ou do mundo, você fala? Não sei. Coisas pessoais, mas pode ser também um olhar seu sobre coisas que estavam acontecendo. Coisas do mundo eu acho que o tempo todo, né? Assim, a analogia com o nosso país, com a estrutura do país, assim, né? Uma das pessoas que nos entrevistou falou um pouco dessa coisa da série não estereotipar os personagens da favela, as figuras do morro e tal. Eu acho que isso é um acerto nosso, assim, que a gente sente, não porque a gente quis ou porque a gente fala, acertamos, mas a gente sente no retorno, no feedback. As pessoas curtem muito a série e se identificam com os personagens, né? 60%, 70% da série se passa na favela. Então, assim, e as pessoas se veem ali, acreditam naqueles personagens, se identificam. Então, eu vivo fazendo comparações, pensando que bom que a gente conseguiu chegar, né, nesse público de uma maneira tão grande, porque chega em todo o público, mas chegar nesse público de uma maneira tão forte é muito boa. E eu acho que, obviamente, né, Rafa também, eu sou um cara que sou de São Paulo, acho que sou o único ator de São Paulo, tem o Godoy também agora. Tem o Godoy. Né? Mas eu vivi, né, também na periferia de São Paulo, então assim, eu relaciono com a minha história muitas coisas, e acho que o Rafa também, acho que a gente consegue ter muita coisa aqui diferente do Rio, eu acho. O São Paulo é muito grande, então a gente não tem a relação tão próxima que a Zona Sul tem com... que é o oposto de lá, né? Que é muito geograficamente distante, falando... Mas o Rio é muito mais democrático, né? Que a gente fala, porque cada bairro nobre que tem lá, que vocês conhecem aqui, tipo Copacabana, Leblon, Ipanema, sempre tem uma favela. Todos os bairros têm uma favela. Então é tudo muito democrático, porque a praia é de todo mundo. O pé bilionário que pisa lá na areia é o pé de
de um favelado, né, que a gente chama. Então, é muito democrático. Eu tenho família, assim, em favelas, espalhadas, assim, mas concentrado um pouquinho lá na Rocinha, de onde eu gosto muito de estar, minhas tias moram lá, os primos. E o que eu mais amo, assim, ouvir deles é exatamente o que o Impuro faz. O Impuros consegue mostrar o outro lado da moeda. Então, você consegue entender o porquê o Evandro foi para essa vida. Porque todo mundo é bandido, 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 mas ninguém vê que o Estado mesmo joga para isso, né? Que força, né? Então a galera fala assim, cara, é muito interessante ver a trajetória do Evandro, que ele tentou ser uma pessoa certinha, não sei o quê, só que a sociedade, o Estado, todo mundo vai massacrando, né? E ela é interessante porque também não é só passar a mão na cabeça. Não é passar, a gente não tem mocinho, né? Exatamente, a gente não tem compreensão da estrutura. O Impuros tem isso, acho que o Impuros de certa maneira, simbolicamente, o Impuros é um pouco o nosso Estado, o país, né? Assim, um Estado que não funciona, representado pelo Morelli, com um crime organizado que funciona, e com um cara que quer fazer a coisa certa, não consegue, porque ele é todo errado, é o Morelli, e um cara que queria fazer a coisa certa, e foi pro lado que a gente considera errado, enfim, né, socialmente falando, e tal, mas há uma compreensão, mais do que um julgamento ou do que uma absolvição de qualquer coisa, porque não tem bom ou mal. E a série chega muito na galera, né? Então eu sinto que isso é de fato pra gente um retorno de que eles estão se identificando com esses personagens, que não há um julgamento, uma absolvição, uma coisa assim, coitado, ou não sei o que, não, a realidade dessas pessoas. Não, e quando eu tenho tios policiais também, né? Então eles falaram que eles mostraram a trajetória do Evandro dentro de uma aula deles lá, alguma coisa lá teórica deles lá. Didático, né? Virou uma coisa tipo assim, a gente não pode tratar, a gente tem que mudar isso tem que mudar adiante, né? Na página 1, não julgar a partir da página 20, né? Porque o cara já é o cara. Depois que já explodiu. Então, a sua pergunta foi como o nosso olhar mudou. Eu acho que a gente mudou o olhar de muita gente, assim, sabe? De como a coisa funciona dentro da favela, uma coisa errada da sociedade, um julgamento errado pode transformar uma pessoa, uma criança que tem um futuro lindo, que poderia ter, né, um futuro lindo pela frente, a criança ter como tipo, referência o traficante. Tipo, referência porque o traficante que chega, tipo o Evandro, tá? O Evandro chega lá, ele bota um posto de saúde, bota mercadinho, bota não sei o que, deixa a favela organizada. Então, esse garoto, essa garota, olha esse cara como um herói. Olha tão forte isso, né? Cara, porque a sociedade não faz, como ele falou. É uma sociedade que não funciona com um crime que é totalmente organizado. Por quê, cara? Por quê? Vamos lá saber. O desenho, né? O caminho, você consegue ver a trajetória. Exatamente. Isso ajuda a gente a pensar sobre como como tentar desviar dessa trajetória. Não é fácil, né? Porque exige do Estado. E como a gente acabou de dizer, o Estado é desorganizado, né? Não é um Estado organizado. O Morello representa esse Estado desorganizado, não consegue fazer as coisas, precisa burlar a lei para fazer. Poder pensar que a série colabora de alguma maneira para que a gente tenha mais clareza e mais compreensão de como essas situações, como essas relações se dão, eu fico orgulhoso se a gente de fato tiver conseguido fazer isso.